Hermísia Pedrosa, que muito gentilmente vai participar dessa aula de hoje. Ela é mestre em ecologia, eu vou acompanhar aqui o currículo Lattes. Ela é mestre em ecologia pelo INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, onde estamos agora. Atua nas seguintes linhas de pesquisa: ecologia vegetal, domesticação de plantas amazônicas, ecologia histórica, e há 10 anos é indigenista da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, onde sempre atuou nas pautas de gestão ambiental e territorial em terras indígenas, proteção e monitoramento territorial, regularização fundiária das terras indígenas e promoção ao etnodesenvolvimento econômico dos povos indígenas. Atualmente, agora, ela está trabalhando na coordenação regional Litoral Sudeste, mas ela atuou durante muitos anos na CR, na coordenação regional do Alto Solimões, que é onde tem essa presença marcante aí, presença forte dos ticuna. Eu vou falar um pouco aqui das políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar e o caso da Associação Mapana, né, que é a Associação de Mulheres Indígenas Mapana, que é esse caso bem sucedido que eu vou contar um pouco a experiência. Então, antes eu vou falar um pouquinho sobre a atuação da FUNAI, né? A missão institucional da FUNAI, como ela é pensada hoje, segundo o nosso regimento interno, ela tem como missão a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas. E tem essa função de coordenar e articular as políticas indigenistas aos povos indígenas. Então, de certa forma, tudo que é relacionado com os povos indígenas, todas as questões relacionadas aos povos indígenas, ela passa pela FUNAI, né? Então, a gente pode até não necessariamente executar determinadas políticas, mas a gente sempre tem que acompanhar, como, por exemplo, as ações de saúde. Não é a FUNAI que executa, né? É o Ministério da Saúde, mas a FUNAI tem que acompanhar. Então, ela tem essa função de coordenar e articular todas as políticas que têm relação com os povos indígenas. A gente trabalha em duas grandes áreas, especialmente dentro da FUNAI, que é a proteção territorial, que tem coordenações gerais em Brasília e que atuam com as coordenações regionais, né, mais próximas das aldeias, né, nos estados, que tem que atuar com questões de identificação e delimitação, que é o processo de regularização fundiária, né, de demarcação de terras, monitoramento territorial, que é a parte de proteção às terras indígenas, mesmo combate a ilícitos, a crimes ambientais, a proteger e a conservar os territórios indígenas. Tem as políticas de proteção aos indígenas isolados e de recente contato, que eu não sei se vocês já ouviram falar, né, que existem diversos grupos isolados, né, especialmente na região da Amazônia, que são indígenas que não mantêm um contato, né, com a sociedade do entorno, então tem que ter uma política específica de proteção para esses povos. Tem as temáticas de assuntos fundiários e geoprocessamento, que também tem relação com os estudos de demarcação. Um outro grande eixo temático, né, de atuação da FUNAI é a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem que acompanhar todos os processos, as construções, as obras que impactam direta ou indiretamente os indígenas. Então, a gente tem essa política de licenciamento ambiental dentro da FUNAI. Embora outros órgãos atuem mais, né, como o IBAMA, a gente tem que acompanhar todas as políticas. Gestão ambiental também é uma temática que a gente atua, especialmente, a gente tem existe, né, uma legislação, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, que é a PNGAT, né, ela foi criada através de um decreto, ela tem uma série de normativas de como se deve gerir o território indígena, e a FUNAI é a instituição que é responsável por executar essa política. Tem uma outra temática que é a promoção aos direitos sociais, que a FUNAI ela tem que garantir e promover também o acesso dos indígenas a direitos civis básicos e aos direitos previdenciários. Então, embora também seja uma política especialmente executada pelo INSS, por exemplo, a FUNAI ela tem responsabilidade por uma série de documentos e, né, que garantem aos indígenas o acesso a esses benefícios e a esses direitos. Tem essa temática de promoção à cidadania, que tem especialmente relação às políticas de acompanhamento das políticas de educação e saúde e questões de gênero e geração. Então, também são políticas executadas por outros órgãos, como o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento dos Direitos Humanos, perdão.
obrigação de acompanhar, né, tudo que tem relação a isso, as reuniões, os conselhos, a gente tem que participar. E tem essa chamada política de promoção ao desenvolvimento, né, que é esse conceito que o Edson falou, que a gente usa dentro da FUNAI ainda, que é a FUNAI tem que acompanhar, e nesse caso a gente executa mesmo alguns projetos que visam esse desenvolvimento econômico, né, geração de renda para os povos indígenas, mas também inclui a questão de promoção e garantia da soberania alimentar, da segurança alimentar, né, garantia ao acesso a uma alimentação regular, de qualidade, e que tenha que seja compatível com os hábitos alimentares dos grupos indígenas. Então, a gente vai focar especialmente aqui nessas políticas, nesses projetos da FUNAI de etnodesenvolvimento. Então, para vocês terem uma noção, aqui, a gente pensa, né, que o etnodesenvolvimento, essa política, esses projetos de etnodesenvolvimento, eles têm que seguir alguns princípios, né, a ideia é que a FUNAI, especialmente a partir de 2009, quando a FUNAI passou por uma reestruturação, né? A FUNAI ela já foi o Serviço de Proteção ao Índio, que é o SPI, né? Já passou por várias reestruturações, já a política indigenista ela mudou muito ao longo dos anos no país, mas especialmente depois de 2009, né? Alguns princípios passaram a regir um pouco mais a política indigenista da FUNAI, e essa política de desenvolvimento, a ideia é que ela siga alguns princípios, né? Foi assim que quando entrei na FUNAI em 2010, aprendi que a gente deveria pensar em projetos de desenvolvimento. Hoje já mudou um pouquinho, né? Então, a gente tem alguns princípios que são o uso de recursos naturais endógenos, ou seja, aproveitar a matéria-prima local, os recursos do extrativismo, da pesca, da caça, né, os animais. Então, usar os recursos naturais endógenos, ou seja, aproveitar a diversidade local ao máximo possível, porque a gente via muitos projetos que queria plantar laranja, por exemplo, ou plantar uma coisa que não, né, produtos que não eram muito da região, ou criar tanque de peixe, por exemplo, sendo que a região é rica em lagos. Então, não tinha muitos projetos que a FUNAI pensava que não se aproveitava dos recursos naturais locais. A outra coisa era isso também, fortalecer e valorizar práticas de manejo indígena. Então, ao invés de mandar alguém lá ensinar os indígenas como pescar com a rede não sei das quantas, com a malha não sei o quê, ou a colocar adubo químico, ou a usar defensor agrícola, vamos valorizar projetos que fortaleçam as práticas de manejo indígena, que eles já estão acostumados a fazer e que dependem ao mínimo de insumos externos. Então, que isso também está relacionado com vamos aproveitar e usar nesses projetos todo o conhecimento tradicional local indígena, que é riquíssimo, né? É muito grande o conhecimento tradicional indígena acerca do extrativismo, do uso de plantas, né? Então, também esse é um princípio importante. Outra coisa, outro grupo de princípios, vamos dizer assim, que a gente pensava muito era conseguir ao máximo trabalhar a coletividade. Então, especialmente numa região como o Alto Solimões, que é uma região que tem terras indígenas enormes e com populações muito grandes, para vocês terem uma ideia do lado brasileiro, né? Que é o grupo que a gente mais atua na região do Alto Solimões é o grupo étnico Ticuna, que é o maior povo indígena do Brasil, ou seja, aquele povo, é o povo indígena que tem o maior número de pessoas pertencentes àquela etnia, que se identificam como Ticuna. Só no Brasil são quase 60 mil, eu acho, Ticuna, ou mais, assim, eu já nem sei mais como é que está essa conta. Mas na região, a regional inteira do Alto Solimões, ela atendia 85 mil pessoas. Então, era muito difícil você pensar em projetos de geração de renda a nível individual ou a nível familiar, porque é meio impossível a gente atender esse público sem pensar de forma coletiva. Então, quando a gente também busca atuar de forma coletiva com os indígenas, a gente também tende a fortalecer a organização social. Aí eles começarem a pensar em se trabalhar em associações, em grupos, de forma coletiva, a tanto gerir coletivamente, quanto a fazer compras coletivas, a fazer viagens coletivas. Então, a gente começou a pensar em várias coisas assim. Então, como eu falei, o desenvolvimento, para essa forma de indigenismo que a gente está pensando, ela não visa só a geração de renda, ela é um pilar muito importante do desenvolvimento, é a geração de renda, mas a outra é a produção também para o autoconsumo.
não apenas para a geração de renda, para que se garanta essa segurança alimentar, essa condição de que todo mundo possa comer bem, com alimentos, acesso a alimentos regularmente, de boa qualidade, de preferência locais e relacionados com a cultura e os hábitos alimentares. Mas, até o ano de 2009, 2010, isso não acontecia muito, né? Por isso eu coloquei um xizinho assim. Esses princípios, eles não eram seguidos, né? Os projetos que eram praticados na FUNAI, na época, antes de 2010, nessa região do Alto, era basicamente a doação de ferramentas, o ensino de técnicas agrícolas e o uso de agroquímicos. Ou seja, a FUNAI ela tinha um papel de extensão, que hoje eu acredito que vocês conheçam, que é o IDAM, né? O IDAM é o órgão de assistência técnica de extensão rural do Amazonas, é dele esse papel de ensinar técnicas e falar sobre questões agrícolas, né? Passar receituário agrícola, defensivos agrícolas, ensinar técnicas de plantio, isso é papel da empresa, né, que chama Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural, que é o IDAM, no estado do Amazonas. A FUNAI não tem esse papel, a gente tem o papel de promover atividades que geram renda, de articular com outras instituições, mas não de ir para campo e ensinar a plantar. E a gente também tinha o entendimento de que a gente ensinar os indígenas a plantar, né? Eles sabem, eles têm todo um conhecimento, técnicas de plantio milenares, esse é o caminho. Mas até então era basicamente isso. A FUNAI ela era um banco de doação de ferramentas. Todo ano era uma lista de machado, teçado, motor de farinha, entregava tudo na aldeia. No outro ano estava todo mundo pedindo a mesma coisa de novo, porque já tinha perdido, já não tinha mais teçado, não tinha mais machado, não tinha mais nada. E a gente via que isso era uma política insustentável. Eram recursos e dinheiro entrando todo ano. As mesmas famílias estavam lá no ano seguinte pedindo ferramenta e disseram que, enfim, roubaram, estragou, e a gente não via um avanço, né? Nenhum tipo de avanço, uma evolução nesses projetos. Então, só para vocês terem uma noção aqui do que eu estou falando, essa área em azul é a jurisdição inteira da Serra Alto Solimões. Então, a gente realmente começou a pensar, gente, como que a gente vai pensar em projetos para atender essas terras indígenas todas, esse grupo enorme de pessoas, com pouca grana. Em 2010, até que a FUNAI recebia um recurso legal, mas não era muito dinheiro, de todo jeito. E a gente precisa pensar em projetos que consiga fazer de forma mais coletiva, né? Que a gente consiga trabalhar em grupos, ainda mais nessas aldeias enormes. Para vocês terem uma noção, a aldeia Belém de Solimões, que é a aldeia que a gente trabalhou e que se passou o documentário do Edson, tem 8.000 pessoas. Então, ela é uma cidade, né? É uma cidade dentro de outra cidade, é uma cidade indígena, não pode dizer nem que é um bairro. Então, são mais de 7.000 pessoas. Então, a gente entrou em 2010 e começou a ficar agoniado com aquilo, falou, não dá para a gente pensar em ficar doando material e levando projeto de avicultura, dando pinto para os indígenas criarem, e morria tudo, e não conseguia vender, e vendia, e gastava dinheiro com outra coisa, não retroalimentava nada. Ou plantando laranja, com um monte de defensivo agrícola, porque laranja não é, enfim, muito de produção na Amazônia, mas era esse o nível. E aí a gente começou a pesquisar, e foi aí que a gente conheceu os programas. Foi assim, realmente, vamos pesquisar, vamos procurar as possibilidades. Então, a gente conheceu esses dois programas, que é o que eu vou falar um pouco mais detalhadamente, que é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, são esses dois programas, e vou falar um pouquinho das diferenças entre eles, e depois vou falar melhor de cada um. Então, o PA é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele é um programa que ele é executado pelo governo federal, através da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ou também pelos governos do estado ou município, através das secretarias de produção. No caso do Amazonas, por exemplo, ele é executado pela CEPRO, né, que é uma secretaria do estado. Ele tem, basicamente, é um recurso do governo federal para alimentos, que esses alimentos eles são destinados a determinados grupos das sociedades que
e geralmente estão em alguma situação de insegurança alimentar ou vulnerabilidade social. Então, é comprado de agricultores organizados ou não, né, individual ou de associações, e é doado, né, para asilos, hospitais, bancos de alimentos e também escolas. Em geral, é um programa que pode ser acessado em qualquer época do ano. Basta o grupo, né, aquele grupo, a associação, a cooperativa, escolher a entidade que ele quer doar. Ele faz um projeto e fala: eu tenho tantos produtos, eu quero vender, eu aceito os preços que a Conab compra, eu vou fazer um projeto de quanto eu posso entregar por mês e eu quero doar para tal instituição, um asilo, um hospital, um banco de alimentos, uma creche ou uma escola. Tem várias modalidades desse programa, né? Também tem a modalidade de venda institucional, que é vender esses produtos para uma instituição, como, por exemplo, a FUNAI. Então, é a FUNAI que compra através da compra institucional, ou a CESAI pode comprar para destinar esses alimentos às casas de apoio indígena, né? Que são onde os indígenas ficam lá enquanto estão em algum tipo de tratamento. Existe o programa de aquisição, a modalidade PA Leite também, que é para compra exclusiva de leite. Geralmente é mais no sul, no nordeste, que é acessado. Tem o PA Semente, que não é para adquirir produto, é para adquirir sementes orgânicas tradicionais. Então, são várias modalidades, mas o mais conhecido e o mais acessado é o PA com doação simultânea, que é esse. Conab, Estado, governo compra e doa para uma entidade. Então, esse é o PA. É recurso da Conab e ele pode ser destinado a diversas entidades. Já o PENAE, ele é um recurso que ele é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE. Ele é um recurso só do FNDE. Esse recurso, ele é repassado obrigatoriamente para os estados e municípios. Depende de quem executa a educação naquela escola. Então, existem escolas municipais. A gente tem, inclusive, escolas federais, né? Mas é especialmente estados e municípios. Esse recurso é repassado para que os estados e municípios comprem alimentação escolar para aquelas escolas. Então, a obrigação, a diferença do PA para o PENAE é que a destinação do PENAE, ela obrigatoriamente é para alimentação escolar, ela não pode ir para nenhum outro lugar. Então, essa é a grande diferença. Então, vamos para o próximo aqui. Então, eu vou falar agora mais especificamente do PAA. O PAA, ele foi instituído pelo artigo 19 da Lei 10.696, de 2003. Então, ele foi criado no governo Lula, no âmbito do programa Fome Zero, que tinha esse objetivo de retirar, né, de erradicar a fome no Brasil. Então, a gente tinha um número também muito grande de pessoas que passavam fome. Então, ele foi pensado nessa época, foi criado nesse momento. Depois ela foi alterada por algumas leis, essas modalidades que eu falei, elas foram surgindo ao longo do processo, e o decreto que regulamenta de fato essa política é o decreto 7.775, de 4 de julho de 2012. A destinação dos alimentos adquiridos, né, independente se pela Conab, pelo Estado, pelo município, ela obrigatoriamente, ela pode variar de instituições, mas ela tem que ir para esses grupos, né? Pessoas ou famílias em situação de segurança alimentar, para o abastecimento de rede socioassistencial, como CRAS, CREAS, as APAES também, algumas redes, né, de mães, de crianças também pode ser. O abastecimento de equipamentos de alimentos, de alimentação e nutrição, como na época tinha os restaurantes populares, que vendiam o almoço por R$1, ou os bancos de alimentos básica. Outro grupo de instituições são as redes públicas de ensino, como eu falei, as escolas, e para a constituição de estoques públicos de alimentos, para venda ou para guarda de estoques mesmo. Como que o programa funciona? Então, você tem beneficiários fornecedores, que são agricultores familiares, que podem ser quilombolas, grupos atingidos por barragens, assentados, indígenas, pescadores, etc., filiados em associações cooperativas e colônias, para venda para a Conab, que é quando o recurso é federal. Quando o recurso é do governo do município, por exemplo, da CEPRO, do IDAM,
ou da Secretaria Municipal, já pode participar individualmente. Os agricultores podem participar individualmente. Então, eles escrevem projetos e falam, olha, a gente quer destinar para tal instituição. Escreve lá, então é fluxo contínuo, não é um edital, geralmente. Você pode se inscrever em qualquer época do ano e falar, eu quero entregar por um período X, para determinados beneficiários consumidores, que são diversas entidades assistenciais, sociais ou de educação. E aí a gente tem diversos parceiros do processo, que são parceiros desde que vão participar da execução, que vão receber, que vão ajudar. Por exemplo, a FUNAI. A FUNAI é o quê? É uma instituição articuladora. É uma instituição que ajuda os grupos indígenas a participar do projeto. O IDAM também pode ser considerado uma entidade articuladora, que ajuda a escrever o projeto. Os bancos. Tem que abrir contas específicas para participar desses programas. Precisa dos bancos como parceiro. Os conselhos têm a função de fiscalizar a efetiva execução desses programas. Então, são diversos parceiros nesse momento, para acontecer esse programa. Mas, em suma, são os beneficiários fornecedores, agricultores organizados ou não, vendem seus produtos e são doados para determinados grupos consumidores. Essa é a forma de funcionar o PA. Então, aqui, o programa, só para vocês entenderem, né, uma associação com a ajuda de parceiros faz o projeto, que são indicados quais produtos vão ser vendidos, as quantidades, quais as entidades sociais vão ser atendidas, a frequência, os locais de entrega e quem são os produtores, com CPF, dados de contas bancárias e um documento super, super importante, que é um documento de identidade. É como se fosse a identidade do agricultor familiar. Todo agricultor familiar, para poder vender para um programa, ele precisa ter esse documento, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Como se fosse um cartãozinho, esse cartão dissesse, é minha carteira, eu sou agricultor. Precisa obrigatoriamente ter esse documento para poder vender produtos para esses programas, tanto para o PA quanto para o PENAI. Então, o primeiro passo é ter esse documento. Esse documento ele é um documento chato, controverso, cada um emite de um jeito, tem regras diferentes. Para indígena, o pessoal fala que a FUNAI tem que emitir, e na verdade não é bem assim. Enfim, é um documento chato, mas ele é obrigatório. Sem ele, não. Então, esse projeto tem que ser aprovado pela CONAB e aí se inicia a execução dele. Já o PENAI, como eu falei, o Edson já tinha comentado, né? É um programa que existe há muitos anos, mas ele foi regulamentado pela Lei 11.947 de 2009, que é a última lei, né, que teve essas alterações. E aí ele tem um artigo super importante, né? Ele fala sobre como que deve ser a alimentação escolar, o cardápio, questões de nutrição, mas a gente vai focar nesse artigo 14, que ele diz que do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PENAI, no mínimo, 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, que seria as cooperativas, ou de suas organizações, ou seja, individualmente ou organizado em grupos, priorizando. Então, tem prioridade para participar desse programa os assentamentos, as pessoas que são de assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. E também tem outros grupos tradicionais que não estão citados aqui. Artistas, tem os pescadores. E aí, além disso, tem um parágrafo que fala que a aquisição que se trata deste artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório. É importante porque é uma modalidade de compra que é diferente da modalidade de compra normal, que é cheio de burocracia. Ele é uma modalidade de compra chamada pública, que ela é específica para comprar de agricultores familiares, porque ela é mais simples, para que eles possam acessar. Então, o processo de compra e venda. Quem vende são agricultores familiares organizados em cooperativas ou associações, com a DAP, que eu falei obrigatoriamente, essa DAP jurídica, vinculada a um CNPJ, ou são grupos informais ou fornecedores individuais, que são agricultores familiares com essa DAP física. Quem compra são as entidades executoras da política de educação, no caso, que seria a Secretaria Estadual de Educação, né, para escolas estaduais, que seria a SEDUC, né, no caso do estado do Amazonas, as prefeituras, no caso das escolas municipais,
E, em alguns casos, tem escolas que elas mesmas fazem a compra. Pode ser as escolas também. Mas, em geral, são as secretarias estaduais e as prefeituras que compram. Compram desses produtores, recebem lá nos seus depósitos e têm a obrigação de distribuir lá nas aldeias. Então, só para vocês, a gente viu esses programas e achou eles muito interessantes, né? Porque possibilitava gerar renda para os indígenas e esse alimento ele podia ser doado para os próprios indígenas, para eles mesmos consumirem, na aldeia que eles moravam mesmo. Então, a gente achou que era bem interessante e resolvia algumas questões, porque muitas vezes os indígenas procuravam a gente falando, a gente tem produção, mas a gente não tem para quem vender. O produto estraga, ou então o preço é muito baixo, a gente acha que é justo, ou a gente produz muito, né, e não tem quem compra tudo de uma vez, se a gente for vender na feira, tem que vender aos poucos. Era um projeto que dava para fazer de forma coletiva, tinha que, né, ter esse preparo, essa organização, mas dava para trabalhar com muita gente, atendia muitas pessoas, e a gente via que, com o tempo, esses grupos eles poderiam aprender mais e ir executando os projetos de forma mais autônoma. Então, a gente queria muito tentar fortalecer essa autonomia também dos grupos, porque a gente ficava essa coisa de doar ferramenta, de ficar ensinando como plantar e não sei o quê, dependia muito de insumos externos e de uma presença, né, de agentes externos também o tempo todo, que a gente não conseguia dar conta e que a gente achava que não era legal. Então, quando a gente leu como funcionavam esses programas, a gente achou que valia a pena investir nisso na região. Foi aí que a gente pensou e fez o primeiro seminário, né, fez um seminário com chamamos os indígenas para participar de vários municípios do Amazonas para explicar essas políticas. Então, foi a oficina de políticas públicas para a agricultura familiar. Ela ocorreu em 2013, em Tabatinga. E nessa oficina participou o pessoal da Conab, do FNDE, explicaram todos os programas, e a gente identificou que a Associação de Mulheres Indígenas Mapana era a associação que mais estava organizada naquele momento, que disse que tinha produção, que já tinha um CNPJ, estava tudo certinho, que todo mundo concordou ali, que essa seria a associação que iria fazer o projeto piloto. Ia ser a primeira associação a vender produto da agricultura familiar para o governo. Então, só para, né, um parênteses aqui, falar um pouco da associação. A Associação de Mulheres Indígenas Mapana, como foi visto lá no documentário, é uma associação que ela é majoritariamente composta por mulheres, mas também tem homens que participam, mas a associação basicamente é de mulheres ticunas, né, da aldeia Belém de Solimões e de comunidades do entorno. Então, tem algumas comunidades do entorno também que têm integrantes. Essa aldeia, ela fica na terra indígena Évari 1, que acho que, se não junto com a Évari 2, são uma das maiores terras indígenas do Brasil, né, em número de hectares, e também com populações muito grandes. Fica no município de Tabatinga. Essa associação ela começou a se organizar informalmente em 2008, então a atividade inicial, principalmente delas, era a produção de artesanato. Mas, ao longo do tempo, né, os ticunas eles são muito fortes na agricultura, né? Então, também elas começaram a produzir alimentos, elas já produziam, né? Mas também começaram a comercializar de uma forma um pouco mais organizada via associação. Mas ela realmente se fortaleceu em 2009, quando elas participaram daquela oficina que a Adelina, que é a presidente da associação desde essa época até hoje, ela citou, né, que ela fez uma oficina onde ela viu que as mulheres tinham muitos direitos, inclusive o direito de formar uma associação, o direito de vender, o direito de se organizar. Foi nessa oficina, em 2009, que elas fizeram em Tabatinga, através do apoio da paróquia de Belém de Solimões, né, e da diocese lá do Alto Solimões, que fica em Tabatinga, que elas resolveram que elas queriam formalizar a associação. Então, a associação ela foi criada oficialmente em 2009. E em 2013, né? Então, em 2013, quando a gente fez a oficina, a gente já tinha recebido a Adelina várias vezes na FUNAI, falando que queria pensar num projeto, que queria vender os produtos, que não tinha mercado, como que a gente podia apoiar. Na oficina, a Associação Mapana foi votada para vamos fazer o piloto com as mulheres. E aí, eu vou contar mais nesse histórico, mas em 2015 a associação foi a primeira associação indígena
a participar de uma chamada pública no município de Tabatinga. Então, foi a primeira, foi bem, né, foi um marco, assim, porque além de ser a primeira a participar do município, a gente não tem conhecimento de nenhuma outra associação de mulheres indígenas, na verdade, assim, composta, porque tem mais de 80% da composição. Então, a gente não tem conhecimento até hoje, no país inteiro, de uma associação de mulheres indígenas que participem dos programas PA ou PENAI. No estado do Amazonas, para a gente também, a gente entende que é o primeiro projeto exclusivamente indígena. Porque a gente tem muitos indígenas vendendo para o PA e para o PENAI, mas em associações ou cooperativas mistas, né? Que são, eles vão se associando, colônia de pescadores e tal. Mas uma associação totalmente indígena, participar de um programa, a gente entende que essa é a primeira experiência. Não sabemos de outra. Então, a gente escolhemos a Associação Mapana, vamos para Belém de Solimões. Então, a gente viu lá em Belém de Solimões, eu não sei se está dando para enxergar, a gente foi ver, então, entender como é que funcionava a merenda escolar, porque a ideia era entregar produto para a merenda escolar via PENAI. Então, a gente foi ver, só para vocês terem uma noção de como que era o cardápio da escola. Então, basicamente, os itens eram feijão, frango, seleta de legumes, óleo, sal, extrato de tomate, só alimentos industrializados, tinha muito enlatado. E olha que Belém de Solimões tinha energia elétrica. Então, ainda recebia frango congelado, recebia linguiça, recebia alguma carne, mas tinha as aldeias próximas que não tinham energia, por exemplo, que era basicamente enlatado. E o cardápio aqui da merenda, né? Mingau de arroz, carne moída com arroz e macarrão, chocolate com bolacha, suco, frango. Vocês podem ver, não tem nada natural aí nesse cardápio, assim, não tem fruta, não tem um suco, não tem uma macaxeira, não tem farinha, sabe? Não tem farinha. Então, você fala, como é que pode, né? A base da alimentação ticuna é peixe e farinha. E não tem peixe e farinha nesse cardápio. Como assim, né? E isso, assim, além de não ter esses itens, a merenda não era regular. Ela não chegava, não durava o mês inteiro, ela chegava a cada 2 meses, 3 meses, chegava alimento vencido. Então, assim, era uma bagunça a alimentação escolar. Isso em Tabatinga, numa aldeia de 8.000 pessoas e próximo, assim, relativamente próximo da cidade. A gente tem aldeias no Amazonas que o acesso dura 5 dias para chegar. Então, você imagina como que é a alimentação escolar nesses lugares, né? Se assim já era tão difícil. Então, aqui a gente tem umas fotos, né? As crianças comendo bolacha e suco, era basicamente o que elas comiam quando tinham. A gente sabe que a merenda escolar em aldeias indígenas, ela não é, às vezes, só para as crianças, né? As famílias também se alimentam, os pais. Isso aqui é uma foto do depósito, estava uma bagunça misturado com sabão, com produtos de limpeza. Então, uma das coisas que a gente fez foi o diagnóstico. A aldeia, né, passar tudo que foi informado durante as oficinas para a aldeia, explicar os programas, falar o que a gente estava pensando. Depois fomos fazer um mapeamento dos alimentos. Por que esse mapeamento dos alimentos era importante? Porque a gente foi conversar com a prefeitura. Por que não compra? O familiar tem a lei. Ele falava, não, mas os ticuna não produzem. Os ticuna não tem produto, né? E também não é regular, eles produzem muito pouco, coisas assim. A gente foi fazer, tá, porque eu acho que está pequeno aí, mas assim, esse é um mapa que a gente fez, um calendário de por mês, o que os ticuna tinham de produção. E produção para excedente, que tinha como vender um pouquinho ali. E os pratos possíveis, né? Quais são as possibilidades de comidas que podiam ser feitas. Então, surgiram a mujica, que é uma sopa de peixe com banana, a pupeca, que é o peixe assado com farinha, o caldo de peixe, o vinho do açaí, mingau de banana, caissuma de doce de milho, a macaxeira cozida, beiju de tapioca, pé de moleque, caldo de cana, sucos variados. Então, assim, tinha uma riqueza de alimentos que poderiam ser colocados na merenda escolar usando os produtos locais ali, os alimentos locais. A gente fez também, acho que depois eu vou compartilhar essa apresentação, né, Edson, para ficar melhor de ver, porque como tá pequenininho, mas assim, a gente fez um calendário agrícola, bonitinho, com os nomes ticuna por mês do produto, dizendo qual é a época de plantio, qual é a época de colheita, qual é a época de extração, quando que está disponível, quando que está maduro, quando não. Para quê? Para falar para a prefeitura, olha,
tem produto, tem nessa quantidade e nesse mês. Então, faz um cardápio para a merenda escolar, colocando os produtos nesses meses aqui, é quando está disponível. Então, a gente fez um material todo para mostrar para a prefeitura que, pô, dá para comprar, tem como. Esse era o objetivo dos relatórios, né? Então, continuando, a próxima etapa foi emitir as declarações de aptidão ao PRONAF, né? Então, a gente fez umas atividades conjuntas com o IDAM, que é quem emite no estado do Amazonas. Então, uma foto das roças, que a gente foi lá visitar as roças para emitir a DAP. E aqui a gente tem umas fotos, assim, só para ilustrar, da produção. Tem banana, tucupi, abacaxi, paneiros de farinha, melancia, mais bananas. Aqui eles estão pesando aqui uma canoa cheia de abacaxi. E aqui já é uma foto dos alunos recebendo a merenda escolar lá na escola, que é uma foto muito legal, né? Que eu adoro essa foto. Então, para vocês terem uma ideia, esse foi o processo de construção, o histórico. Mas, mesmo com tudo isso, a prefeitura não lançou chamada pública. Não lançou chamada pública, não quis comprar. A gente teve que entrar com um processo no MPF, né, na Procuradoria da República de Tabatinga, para tentar fazer com que a prefeitura fizesse a chamada pública para poder vender para a merenda escolar. Como a gente não conseguiu, a gente foi tentar a outra via, que foi o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que poderia submeter um edital em qualquer época do ano. Então, a gente falou, enquanto a prefeitura não quer comprar, a gente vai dar um jeito de doar para a escola via PAA. Então, escrevemos o projeto, mandamos para a Conab, foi aprovado, e aí, em 2015, foi o primeiro ano que teve entrega de alimentação via PAA, não foi via PENAI. Foi uma luta, eu vou mostrar um pouco mais para frente o histórico, até a prefeitura querer comprar esses produtos da agricultura familiar. Mas é uma experiência que deu muito certo, aqui eu queria mostrar para vocês, né, essa notícia que saiu no site da FUNAI, saiu alguns outros jornais digitais também, que é isso, né? Foi o primeiro, em 2018, já era um momento muito avançado aqui, né, do projeto, que elas já estavam entregando em várias escolas, que é o que eu vou mostrar agora, os números também. Edson, só a gente vai falando e vai falando. Manda bala. Vai falando, tá ótimo. Mas se alguém quiser interromper e me perguntar alguma coisa, gente. Tá. Histórico, né? Como eu falei, até do início da construção, do porquê foi a Associação Mapana, até chegar ao ponto de consolidar, elas começarem a entregar legal. Então, começou com o PAA, só depois veio o PENAI. Então, o PAA começou desde 2013, o primeiro projeto a gente viu em 2014, só foi de fato executar em 2015. Só alguns anos depois foi que realmente o PENAI começou a funcionar. E foi a partir de 2017 que teve o PENAI, a primeira chamada pública foi em 2017. E aí foi quando, um ano depois, a gente fez essa matéria aqui. Aí agora, para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar os valores, né? Alguns números, alguns gráficos, que mostram um pouco da evolução da execução, né, de orçamento e de produtos desse programa, desses programas, tanto para o estado do Amazonas como um todo, mas a gente vai focar mais em Tabatinga, né, que é onde eu atuei e onde a gente tem mais dados, de fato, para vocês entenderem mais ou menos os buracos que tem nessa política, né, que passou muitos anos sem funcionar direito, começou a funcionar em determinado momento, vem funcionando bem, mais especificamente no Amazonas, né. Então, eu vou passar aqui para os gráficos. Os gráficos talvez fiquem pequenos, por isso que é importante depois a gente repassar a apresentação para vocês poderem olhar. Vou tentar explicar aqui. Esse gráfico, ele fala dos recursos destinados à alimentação escolar em Tabatinga, para vocês entenderem por que era uma preocupação nossa, né? Então, a gente tem aqui em azul o repasse total, né? O que o FNDE passou para a Prefeitura de Tabatinga para comprar merenda escolar. Vai em torno aqui, a barra mais alta, de R$1,5 milhão. A verde é o repasse específico para a compra de merenda escolar das escolas indígenas. Vocês podem perceber
que é metade ou até mais, em alguns anos, do recurso total repassado. Por quê? Porque cada aluno indígena ele recebe o dobro, um valor dobrado do que um aluno não indígena para alimentação escolar, por conta dessas especificidades. Essa lei, o PNAE existe há muitos anos, mas a lei do mínimo de 30% desde 2009, né? Mas a gente pode ver aqui, esse gráfico são dados disponibilizados no site do FNDE, então só tem dados de 2012 para cá e até 2020. Que até 2016 não havia nenhum tipo de compra da agricultura familiar, que é a barra em laranja, né? Então, o programa vinha sendo executado e eles estavam ignorando essa legislação de comprar o mínimo de 30%, usando o argumento de que não tinha produção da agricultura familiar no município. A primeira vez que foi comprado foi em 2017, que foi quando a Mapana participou da primeira vez do PENAI. Então, a gente começa a ver uma pequena participação que foi aumentando aí ao longo dos anos. Você pode ver que praticamente todo o repasse feito para as escolas indígenas foi vendido pela agricultura familiar. E essa agricultura familiar aqui é a Associação Mapana. Aqui é um panorama do estado inteiro. A gente pode ver tudo que foi repassado para as escolas indígenas, tanto no ano, nas escolas estaduais, né, quanto nas escolas municipais. Aqui em azul a gente tem o valor total do que foi repassado, tem aqui a barra maior entre 45, 46, 50 milhões, e o valor adquirido da agricultura familiar. Por muitos anos, o mínimo de 30% ele não foi, a nível de estado, né? Nível do estado do Amazonas, ele não foi cumprido. A gente começa a ver um aumento mais aqui em 2018, 2019 e 2020, que a gente vê um certo aumento que talvez o estado do Amazonas tenha conseguido cumprir o mínimo dos 30%. Mas é uma coisa bem recente. Agora eu vou focar na evolução. Então, é a parte boa da apresentação. A gente vai ver como melhorou, né, a situação dos programas da agricultura familiar em Tabatinga. Então, o primeiro projeto, como eu mostrei para vocês, é um projeto de 2014, mas que, na verdade, só foi começar a ser executado em 2015. Esse projeto, ele, em vermelho, foi o que foi comprado através do PAA da Conab, doado para a escola, mas do PAA da Conab. Foi um projeto que ele começou bem pequenininho, o valor era de 30 e poucos mil reais. Em 2016 foi feito um segundo projeto, já com valor aproximado de 200 mil reais. Só a partir de 2017, como eu falei, que foi ter alguma aquisição do PENAI, que é essa linha em azul, que é o PENAI do município, através da prefeitura. Então, inicialmente foi um projeto de 30 e poucos mil reais. No ano seguinte foi um salto, assim, incrível, porque a princípio era o primeiro projeto, né, do PENAI, então não deu para começar com muita grana. Elas também tinham medo, porque é um contrato. Isso fica claro, é um contrato que a associação firma, que ela precisa cumprir. Se ela não cumprir, ela gera sanções, né? Então, começou pequenininho. Quando elas viram que elas davam conta, no ano seguinte, e a própria prefeitura também viu que era um projeto interessante de ser executado, elas já participaram com um projeto de quase 600 mil reais. Isso era histórico, né? Acho que isso é histórico no país, uma associação indígena vender esse valor todo em alimentos. E aí os projetos só foram aumentando. Então, no ano de 2020, foi vendido no estado de Tabatinga, através da agricultura familiar, quase 800 mil reais, só para o município. E mais quase 200 mil para o PA do estado, que foi o PENAI do estado, perdão, que foi o primeiro ano que teve uma venda para as escolas estaduais de Tabatinga. Só para você ver, muito similar, mas com relação a quantidades. Então, o primeiro projeto do PA, em 2014, foi para vender aproximadamente 60 toneladas de alimentos. Em 2016 para 2017, já foi um projeto de 170 toneladas de alimentos. O PENAI, ele começou também vendendo um pouco mais de 20 toneladas, e a gente pode ver aqui uma curva, né, quase uma reta, não é nem uma curva, né, bem ascendente, que em 2020 já foi entregue mais de 200 toneladas de alimentos só para o município de Tabatinga.
E a gente pode ver uma evolução também no público atendido, né? O primeiro programa com o PA, que é o PA, que é essa linha vermelha, era para atender uma única escola. A partir de 2017, com o PENAI, foi atendida 2 escolas. Depois, como eu falei, teve essa confiança, as mulheres da associação começaram a entregar para 39 escolas, que eram todas as escolas indígenas de Tabatinga. E em 2020, elas passaram a entregar para todas as escolas rurais de Tabatinga, indígenas e não indígenas. Então, passaram a ser 46 escolas. Eu coloquei esse gráfico com essa barra para vocês entenderem essa mudança que teve de 2017 para 2018, né, especialmente. E em números, assim, em porcentagem, em reais, foi um aumento de 2.000%, assim, de um ano para o outro, né? Então, aumentou muito em reais e em 7 vezes a quantidade de produtos. Foi um aumento muito legal, muito grande. Por que esse aumento ele ocorreu? Só para vocês entenderem, por isso que eu marquei essa linha aí, que é um divisor de águas, que foi algumas coisas que foram construídas, né? Não foi do dia para a noite, associação de mulheres. Então, elas começaram a se organizar, a fazer cursos de contabilidade, a colocar os jovens na associação para eles mesmos aprenderem a fazer os editais, a entrar nos editais, a escrever os projetos, a escrever as tabelas de conta, porque imagina, é dinheiro, a prestação de conta, tem um monte de coisinha chata, controle do que vendeu, do que não vendeu. Então, assim, tem um histórico de organização muito legal, de confiança. Então, no início, quem ia para as instituições, para reclamar com o banco, para reclamar com a Conab, para reclamar com a prefeitura, era eu, FUNAI, e com os anos já era a Adelina. Ela já estava tão empoderada daquilo quanto outras pessoas da diretoria, que elas mesmas já iam lá brigar, reclamar, exigir que as coisas funcionassem direitinho. Então, esse processo de aprendizado, ele foi lento. Então, a gente começou lá em 2013, elas começaram em 2009, a coisa começou a engrenar em 2017, né? Mas foi importante, tanto que as 2 pessoas, especialmente que acompanhavam esses programas lá, que eram eu e o Leopoldo, nós não estamos mais lá. Mas o programa continua, porque elas aprenderam, elas empoderaram, elas né, internalizaram isso do jeito delas, né? Do jeito de Cuna, mas estão levando. E isso foi bem interessante, isso era uma coisa que a gente queria muito que acontecesse. Então, assim, por isso que a gente colocou essa linha divisória. Além disso, teve um outro aumento, especialmente que essa experiência da Mapana, ela incentivou outros indígenas a entrarem no programa, mas de forma individual, porque eles não conseguiam se organizar em associação, mas eles começaram. Mas hoje, eles já estão querendo também fazer uma associação. Então, tem 2 terras indígenas muito grandes em Tabatinga. Uma é o Evarium e outra é a terra indígena Mariaçu. Não sei se alguém aqui conhece Tabatinga já, é uma terra indígena colada na cidade, do lado do aeroporto de Tabatinga, mas é uma aldeia de 7.000 pessoas, uma terra indígena que tem 2 aldeias com mais ou menos 7.000 pessoas. Então, é um público de alunos muito segmentado, e é a Associação Mapana, lá de Belém de Solimões, que dava conta dessa alimentação, mas para elas começou a ficar meio pesado. E aí elas começaram também a estimular os agricultores do Mariaçu. Gente, vamos lá também produzir localmente, entregar aqui mesmo, facilita para vocês geram renda e também facilita o trabalho aqui da associação. Então, por isso que esse valor também subiu muito, porque começou a incluir mais ou menos quase 30 agricultores individuais começaram a entrar nos programas a partir de 2019, graças a esse estímulo da Mapana. Teve intercâmbio, o pessoal do Mariaçu foi para Belém, viram as roças, conversaram em Ticuna sobre como que eram os projetos, foi bem legal. Incentivou bastante. Mas uma coisa assim que foi muito crucial, que eu acho que está lá na programação, né, Edson, que foi a Catrapoa. Então, a Catrapoa, eu vou falar um pouco do que é um grupo que foi idealizado pelo Ministério Público Federal do Estado do Amazonas, através do Procurador Federal Fernando Merlotto, que ela começou a pensar, enfim, nessas políticas, e ela lançou uma nota técnica. Essa nota técnica, ela mudou muito o cenário dos programas da agricultura familiar, e ele tentou ser usada, essa nota técnica, tanto para o PA quanto para o PENAI.
Mas hoje ela só funciona para o PENAI. Eu vou explicar o que é essa nota técnica. E o que é a CATRAPOA, né? A CATRAPOA é a sigla desse nome enorme, que é a Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos no Amazonas. Ela foi pensada e idealizada pelo procurador Fernando Merlotto, do MPF, que esse projeto ele nasceu após uma visita do MPF na terra indígena Yanomami, que, né, uma parte do Amazonas, fica uma parte no Amazonas e uma parte em Roraima, que tem grupos isolados também, de recente contato, tem um acesso. E que lá, apesar de ter muita alimentação, não tinha. Os indígenas não conseguiam vender para a merenda escolar não chegava, por questões logísticas também, porque o acesso era muito difícil, e o que chegava era isso, esses alimentos enlatados, esses alimentos totalmente sem qualidade. Então, a partir disso, o MPF começou a fazer reuniões, puxar reuniões com entidades do governo federal, estadual, municipal, movimentos e lideranças indígenas desde 2016. E aí eles deram esse nome, a CATRAPOA, que ela tem reuniões mensais desde então, online, e em alguns momentos foi presencial, que ela busca soluções adequadas à falta ou à não adaptação indígenas e comunidades tradicionais. Então, aqueles problemas que eu falei lá no início, né, que tinha em Tabatinga, tem no estado inteiro e tem no Brasil inteiro, né, de não chegar a merenda, chegar a merenda vencida, estragada, ou realmente não ser adequada aos hábitos alimentares. Então, por isso, o MPF, a partir das reuniões dessa comissão, ele fez uma nota técnica, que é a nota técnica número 1 de 2017, que é uma nota técnica que fala que para as escolas indígenas, a venda para alimentação escolar, ela não precisa necessariamente ser tratada, ela não deve ser tratada como comércio, como venda, você tem que pensar na merenda escolar como autoconsumo. Ou seja, realmente, os produtores que vão vender para a merenda escolar são os mesmos que vão consumir. Sendo assim, não tem porquê eu comprar um produto de Manaus, mandar embalado a vácuo, congelado, não sei o quê, para uma aldeia no Rio Negro, para uma aldeia em Tabatinga, para uma aldeia em Yanomami, lá em cima. Não tem porquê, eu posso consumir localmente, faz muito mais sentido, reduz os custos, aumenta a consumir um produto produzido localmente. Só que isso já ajudaria as questões logísticas, né? Então, facilitaria chegar os alimentos lá. Só que tinha umas barreiras sanitárias que dizia que para eu vender peixe, por exemplo, precisava ser filetado, embalado a vácuo, congelado, com selo CIF, SIC, sei lá o quê, selo de estado, de município, com código, não sei o quê, com um rótulo. Isso dificultava demais que os indígenas pudessem vender o peixe. Mas dizia que a gente não pode vender o peixe com espinha, porque se a criança se engasgar, indígena, a responsabilidade vai ser da prefeitura. Era essas as explicações. Mas, mano, os índios comem isso o dia todo, o tempo todo, né? A gente não é uma questão, sabe? Não tem problema ter o peixe ter espinha, o peixe ser fresco, ter sido recém-pescado. Mas as normas sanitárias não permitiam. Então, alimentos básicos, né? Base da alimentação dos indígenas, especialmente do Amazonas, era produtos que eram considerados processados, que a farinha, por exemplo, é considerado um produto processado, que precisava de uma série de regras para ser vendido para um programa de alimentação escolar. E o outro grupo era o grupo de produtos de origem animal, como peixes, galinhas. Animais criados ali no quintal, porcos, galinhas, enfim. Os indígenas tinham como vender, fazia todo sentido estar na merenda escolar, mas as restrições sanitárias não permitiam. E o que essa nota técnica fez foi flexibilizar essas normas sanitárias. Então, eu não vou tratar como venda aquilo que é consumido por quem produz. Eu vou tratar como autoconsumo, mas participa do programa e gera renda. Então, essa nota técnica flexibilizou que os indígenas pudessem comercializar peixes, carne, porcos e galinhas, eles vendem vivos, tá? Para vocês terem uma ideia. Tirando o peixe, né? O peixe é congelado. Mas a galinha caipira, a gente participou de uma entrega, ela é entregue viva para as escolas.
E os alimentos processados, a farinha, especialmente a gente está falando da farinha amarela, né? Da farinha, aquela farinha grossa, a farinha de tapioca e a goma. E um outro exemplo que entrava como produto processado é o açaí, né? Porque ele é transformado a semente em vinho ou em suco, ele é considerado processado, ele também não podia ser vendido. Com essa nova técnica, ele passou a poder ser vendido. E a forma de produzir, né? Às vezes não era com máquina, né? Os ticuna, por exemplo, produzem açaí colocando a semente e pisando nela, né? Deixa ali no sol, vai pisando, vai derretendo, é um jeito, mas colocam lá no saquinho e vai pisando. É o jeito deles de produzirem, eles consomem aquilo todos os dias e tá tudo certo, né? Não tem por que ficar pensando que tem que ser o açaí produzido, embalado, não sei o quê, não faz nenhum sentido. Além de encarecer, né? Ia ter que pagar muito caro por isso. Então, esses fatores, eles foram essenciais para aumentar, para a gente ver aquele gráfico lá, bonitinho, né? Dar aquele salto de recursos adquiridos da agricultura familiar, geração de renda e produtos. Mas, assim, gente, é isso. Isso aconteceu em Tabatinga por conta da associação. Eu tenho que falar muito, assim, a Adelina é uma mulher muito aguerrida, muita boa vontade, corre atrás de liderança, assim, incrível, e teve essa participação muito grande do MPF. Então, o estado do Amazonas, e esse caso que a gente está falando, é um caso um pouco específico, né? Ele não retrata a realidade dos programas hoje no restante do país. No restante do país, a gente tem o inverso, a gente tem menos pessoas, menos agricultores familiares acessando o PA e PENAI. Então, isso é algo muito específico do Amazonas, embora em 2020 a Catrapoa virou Catrapovos, que a ideia é estender esse programa, essa forma, e inclusive essas flexibilizações para o Brasil inteiro. Mas aí veio a pandemia, não foi muito fácil, ainda não está meio engateando nos outros estados, né? Mas esse é um cenário do Alto Solimões e do Amazonas. Fora do Amazonas, a gente não tem a coisa muito assim. Então, esse gráfico, eu estou colocando ele no fundo, para mostrar que isso é um cenário muito, muito específico de Tabatinga e do estado do Amazonas, porque o que a gente vê fora do estado do Amazonas é o inverso. A gente vê uma redução muito grande do acesso dos agricultores familiares a programas como o PA e o PENAI. Então, e os recursos mesmo investidos, especialmente no PA, eles vêm diminuindo muito, né? Então, o valor em reais que é disponibilizado pelo governo federal para o PA vem reduzindo ao longo dos anos. O PENAI, ele não é, como o Edson falou, ele não é tão afetado assim porque ele é uma lei, né? E tem uma obrigatoriedade e tal, então isso não é tão afetado. Mas o que a gente vê, especialmente desde 2016, é um desmonte total das políticas públicas de segurança alimentar. Então, a redução desse recurso através do PA, a extinção de um conselho muito importante, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é o CONSEA, que ele tem essa finalidade exatamente de investigar, né, e de dizer se essas políticas estão funcionando ou não. Esse conselho foi extinto logo, acho que foi uma das primeiras coisas que o governo do Bolsonaro fez, foi extinguir vários conselhos, entre eles o CONSEA, isso logo em 2019. E, especialmente com a pandemia, a gente viu que também afetou a alimentação de muita gente. A gente está no momento que a gente sabe que a inflação está altíssima, os valores dos alimentos da cesta básica estão exorbitantes. Então, o acesso à alimentação da população brasileira está cada vez mais difícil. A gente tem, né, um cenário de muitas pessoas voltando a estar na extrema pobreza, na miséria mesmo, e a passar fome. Isso tem aparecido muito mais nesse último ano. Então, essa pesquisa que foi feita durante a pandemia, ela mostra que quase 75%, quase 80% aí dos domicílios rurais, eles estão em situação de insegurança alimentar, porque muitos dependiam dessas políticas também, né, da agricultura familiar. Então, como elas venham sendo desmontadas, e com a pandemia, a dificuldade de eles venderem, né, seus produtos nas feiras, e até mesmo nesses programas, esse acesso foi dificultado, então muita gente passou a situação de insegurança alimentar durante a pandemia. E o auxílio emergencial, ele não foi suficiente para suprir essa necessidade, né? Além disso, especialmente na região Nordeste,
a gente teve ano passado uma seca muito grande, que afetou os plantios, né, que afetou os roçados e afeta diretamente a produção de alimentos. Então, a gente tem um cenário desde desmonte de política pública, né, da forma como o governo atua, a pandemia e a seca, que a gente vê um cenário diferente, né, de insegurança alimentar e de menos acesso a esses programas no Brasil como um todo. Mas, especialmente, a gente viu lá no estudo, fala muito da região norte e nordeste. Embora sejam norte, né, uma região super rica, mas se fala muito dessa região, que é onde teve um aumento desse índice de famílias em situação de insegurança alimentar. Então, o que a gente já tinha comentado, né, Edson, do programa, foi agora, em agosto, para começar tudo errado, porque uma medida provisória não pode revogar decreto, uma medida provisória ela não pode revogar uma lei, então está tudo errado, mas é o modo de operar desse governo, né? É fazer as coisas de qualquer jeito. Então, ele fez, nessa mesma medida provisória, seria a reformulação dos programas do Bolsa Família e do PA, né? Para o governo Bolsonaro dizer que criou políticas novas de transferência de renda, né? E de alimentação, mas, na verdade, ele deu um nome novo para os programas, só que, por exemplo, o Bolsa Família, ele tem um lá que é o Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil específico para populações rurais. Ele é diferente, assim, então ele só dura por 3 anos, você só pode receber o auxílio por 3 anos, e você tem que devolver, é meio que um empréstimo. Você recebe a renda, mas você tem que devolver em produção. E você só pode fazer isso receber por 3 anos seguidos. Depois disso, você não pode, tem que ficar 3 anos sem receber. Então, isso foi uma mudança no Auxílio Brasil. Aí, no Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil. Aí, além disso, também fala do PAA, né? Não é mais PAA, agora é Alimenta Brasil. E foi visto por, né, algumas analistas, sociólogos, entendem que foi uma desmonte do programa, não só mudou de nome, como ele desmontou a política, né? Primeiro, porque toda vez que você muda um programa que já está estabelecido em decreto, você tem que criar normas, né? Normatizar esse novo programa, né? Essa nova política. E o PA ele já existe desde 2003, é uma política reconhecida mundialmente, né? Esse programa foi replicado na África, em muitos países, o PA. E então você precisa passar por todo um processo de regulamentação, reestruturação, criar decreto novo, normas novas. Enquanto isso não acontece, vira um limbo. Então, assim, muita gente vai ter dificuldade, vai reduzir o acesso a esse programa porque ele não está normatizado, a gente não sabe quais são as regras dele. Essa medida provisória, ela é muito fraca em detalhes, então a gente não sabe como vai funcionar. E as modalidades? Como vai funcionar as modalidades? Quem vai gerir? De onde vem o recurso? Nada disso está claro. Então, geralmente, quando a gente faz MP para revogar decreto, fica um negócio que até ser votado e definido, a gente não sabe como funciona. Então, isso já é um problema. A outra é que eles tinham uma modalidade super importante, que é a compra de sementes pelo poder público, que era uma forma dos órgãos do governo, né, das instituições públicas, comprarem sementes orgânicas, sementes agroecológicas. Então, meio que força também os estados a comprar das empresas lá, não comprar semente, comprar commodity, né, comprar semente com transgênico, semente com agroquímico embutido. Então, era uma forma, por exemplo, a FUNAI comprava semente via o PA de semente, para doar para indígenas que não tinham semente, por exemplo. Aqui a gente estava com um programa que era comprar semente Guarani para doar para outros Guaranis que não tinham mais aquela semente. Esse programa, pela medida provisória, está extinto. Então, e não tem nenhuma regulamentação, não se sabe o que vai ser. Além disso, esse programa, apesar de ter esse foco também com relação à segurança alimentar, o PAA ele era acessado por grupos que não estavam nessa linha da extrema pobreza, mas também grupos que tinham uma renda um pouco maior. Segundo o Programa Alimenta Brasil, ele vai ser direcionado apenas a famílias em condição de extrema pobreza. Então, tem grupos que não estão em extrema pobreza, mas estão em situação de vulnerabilidade social do mesmo jeito, né? É uma linha ali, não entende, né? E que tem que, obrigatoriamente, na família, ter gestante, crianças ou adolescentes. Então, quem não está nesses, né, não tem essa constituição familiar e não está nessa linha abaixo da extrema pobreza, está fora do Programa Alimenta Brasil e do Programa Auxílio Brasil.
Então, ele restringiu muito mais o público. Só para vocês terem uma ideia aí dessas mudanças. Mas, voltando aqui, eu falei isso, gente, para a gente entender que isso ocorreu no Amazonas, mas fora do país isso não acompanhou. A gente tem um cenário inverso. Mas, voltando aqui aos valores, aqui eu vou falar um pouco sobre os produtos, né, que foram adquiridos, a quantidade de produtos. Então, inicialmente, os programas, eles iniciaram, né, o PAA lá em 2014, com entrega apenas de 5 produtos, 5 alimentos diferentes. Era só farinha, abacaxi e banana. A partir do ingresso no PENAI, esse número de produtos já aumentou muito, ou seja, a variabilidade, né, a diversidade de alimentos que passou a ser entregue no programa passou de 5 ou 6 para quase 30 alimentos diferentes. Então, também foi uma evolução interessante do programa. E isso é algo que é bem legal do PENAI, né, e do PA, que é a possibilidade da comercialização desses alimentos, dessas espécies, especialmente frutíferas, que são espécies endêmicas, né, da região amazônica, que em geral elas não têm um preço muito alto. Às vezes, a maioria das vezes elas nem são comercializadas, né? Você não encontra às vezes esses produtos para serem vendidos. Realmente são alimentos mais consumidos nas aldeias, ali que estão ali nos quintais, ou estão nas capoeiras, né, que são aquelas roças antigas, ou até mesmo na floresta. São frutas selvagens, como a gente chama, que em geral elas não são comercializadas. E esse programa é bem legal, porque ela permite você gerar renda de vendendo produtos, que aí no caso a gente nem pode dizer muito bem que são produtos, mas enfim, alimentos que não são normalmente comercializados e por um preço justo. E a gente vê que isso faz com que, a gente viu, né, que os indígenas passaram a querer plantar mais alguns alimentos que eles não costumavam plantar tanto, que realmente era ali só para o consumo, a partir do... Não é a ideia que isso vire um comércio grande, tá, gente? Não é essa a ideia. Mas é legal que aumentou a variabilidade do que tinha na merenda, e a gente vê que tem uma valorização. A partir do momento que os índios pensam, poxa, que legal, né? O governo federal, a prefeitura, ela está querendo comprar a minha pupunha, o meu mapati, ou o meu araçá, o meu abil, que são frutas muito endêmicas. Então, faz com que eles tenham... uma valorização externa também, mas que faz com que eles enxerguem as coisas de outro jeito. Eu achei isso bem interessante, que eles começaram a plantar mais isso nas roças. Então, teve essa diversidade muito grande, esse aumento, né, da diversidade dos frutos muito grande. E isso é bem legal na Amazônia, que eu não fiz um slide específico, mas a minha pesquisa de mestrado ela é sobre isso, porque a região amazônica, especialmente a oeste, né, a periferia da Amazônia, ali a fronteira do Brasil com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru, é considerado um centro de diversidade de plantas frutíferas. Ou seja, a gente tem um número muito alto de árvores, né, de plantas úteis destinadas à alimentação, que são endêmicas ali da região. E que elas não são encontradas apenas nas florestas selvagens, né, nas suas populações selvagens, nativas. Elas são encontradas especialmente mais próximos das comunidades, né, onde tem pessoas morando, especialmente comunidades indígenas, e especialmente na margem dos grandes rios, que é onde estão a maioria dos assentamentos, né, dos assentamentos das terras indígenas, das populações ribeirinhas. Então, a Amazônia, especialmente essa região do oeste da Amazônia, ela é considerada esse centro de diversidade, de ter uma riqueza de espécies que tem populações que foram domesticadas. Quando eu falo populações, são grupos de plantas, né? Que são tiradas lá da mata e trazidas para os quintais. Por isso que a gente chama domesticada, que trouxe para perto da casa, domos, né? Então, elas, ao longo de milhares e milhares, milhares não, mas enfim, de gerações, a gente não sabe exatamente as idades, mas ao longo de muitos anos, a gente sabe que os indígenas, eles vinham manipulando, né, esses indivíduos, essas plantas, para perto de casa e características que eles achavam interessantes. Então, por isso, a região amazônica, especialmente o oeste da Amazônia, ela tem uma vegetação muito densa e ela é predominantemente de árvores. Então, por isso que boa parte das plantas domesticadas nessa região são árvores e frutíferas, porque tem também uma riqueza muito grande de frutíferas.
Então, a minha pesquisa de mestrado foi ver como que essa interferência, essa seleção humana modificou grupos de uma planta, que eu não sei se vocês conhecem, eu acho que na região de Manaus, às vezes até vende na feira, que é essa que está a terceira foto de cima, que é o mapati, que é a uva da Amazônia, né? Uma espécie de árvore parente das embaúbas, que ela é muito abundante na região do oeste da Amazônia, no Alto Solimões, Médio Solimões, no Peru, na Colômbia, um pouco no sul da Colômbia, na Venezuela. Mas se você vê essa árvore no mato, ela tem uma frutinha bem pequenininha, quase não tem. E você vai ver ela lá nas roças do Ticuna, especialmente, é uma uva enorme, assim, com uma polpa, é mais doce, é uma árvore mais baixa. Então, tem uma série de modificações que foi vista nessa planta, na minha pesquisa, que mostram que os indígenas, ao longo dos anos, foram selecionando essa característica, que era ter fruto maior, e conseguiram modificar, tipo, gerar uma diversidade nova, uma agrobiodiversidade nova, né? Então, a gente tem populações, é a mesma espécie, mas você tem grupos que são muito diferentes. E a gente viu, isso é visto no Mapati, no Abil, no Cubil, na Pupunha, no Guaraná, a gente tem estudos do Guaraná, tem várias, a gente conhece, por exemplo, bananas, que tem muitas variedades de banana diferentes, que são muito locais também, variedades de abacaxi, que são também resultados de seleção. E isso tudo a gente consome, né? Eles consomem, a gente vê na feira, mas a gente não tem noção da diversidade e do conhecimento tradicional associado que tem nessas frutas, nessas plantas que tem na região amazônica, especialmente dentro das terras indígenas, dentro do próximo a esses aglomerados de grupos indígenas. Então, esse programa, eu saí um pouco, né, fui falar um pouco da pesquisa, mas esse programa, ele tem a valorizar isso. Você não vai encontrar outro projeto que vai comprar Mapati. Muito difícil, que tem até preço. Então, tipo, a gente, por exemplo, o Mapati, a gente teve que fazer uma consulta de preço, quais eram os valores possíveis para pedir para incluir no sistema do governo do estado do Amazonas o Mapati. Isso é possível através do programa. Não seria possível de outra forma. Então, é um programa que também valoriza todo esse conhecimento tradicional, esse patrimônio genético que a Amazônia tem, que é super interessante. Então, não era o objeto da apresentação, mas a gente falou um pouquinho, e o Edson também, depois eu posso compartilhar minha dissertação que fala disso. Mas tem uma relação, né? E, deixa eu ver, acho que está quase terminando. Só para falar, eu acho que eu já falei muito aqui dos benefícios, né? Desses programas, especificamente com as associações de mulheres, a gente viu com a Mapana, né, que elas tiveram uma melhoria na infraestrutura, então isso dá uma autonomia para a associação, né? Então elas construíram uma sede física da associação na aldeia, compraram embarcação, motor, puderam elas mesmas começarem a pagar uma contadora para fazer os impostos, tudo isso. Então, gerou essa renda que elas começaram a adquirir, elas começaram a se organizar e destinar uma parte da renda só para fortalecer a associação e a aldeia. Então, a gente teve uma melhoria da infraestrutura muito grande na aldeia. A geração de renda, é óbvio, né? Então, um ponto muito positivo do programa é a geração de renda. Outro ponto é os beneficiários, né? Os alunos, eles passam a ter uma alimentação muito mais saudável e regular, porque depois que o PENAI começou a ingressar os produtos da associação no PENAI, não faltou mais merenda escolar. Não faltou, não tinha mais aquela de, não tem produto, passa 2 meses sem ter alimentação escolar, não tem mais isso. A alimentação chega lá, bonitinho, todo mês. E a gente também teve um benefício, né, na organização social e autonomia na gestão da associação, que eu também já falei bastante disso ao longo da minha apresentação. Mas, né, além de tudo que eu já falei, aqui um resumo das dificuldades para a gestão e para execução desses programas. Uma delas é a logística e a comunicação na região amazônica, que ela é muito difícil, então os custos para transportar os alimentos é muito grande, né, as distâncias são muito grandes. Às vezes tem que fazer uma prestação de conta, emitir uma nota fiscal, ou tem que assinar um documento, e a gente não consegue falar com a Adelina, não consegue falar com a diretoria, porque o sinal não funciona, porque, enfim, N coisas, é muito difícil. Então,
como é um programa do governo que gera contrato, pagamentos, tem uma burocracia que tem que ser cumprida, que essa logística e a dificuldade de comunicação na região amazônica, ela afeta bastante. Ao longo do processo, a gente viu que muitas instituições não sabiam qual era o seu papel dentro do programa, para a execução dos programas. Então, essa coisa da emissão da declaração, como eu falei, entendiam que porque o agricultor familiar indígena é a FUNAI que tinha que emitir, mas a FUNAI nunca teve credenciamento para emitir dados. A nota fiscal, quem emite, é o indígena que tem que correr atrás, é a FUNAI, é a Cefaz, ninguém sabe. E o programa existe, tem uma série de etapas e é como se não existisse a instituição que tem que emitir a nota fiscal, que é um instrumento importante, sem ela não tem como receber. A prestação de contas, tem que tomar muito cuidado, é dinheiro do governo, então tem que prestar conta certinho, senão pode ficar inadimplente de alguma forma, né? Pode ter que devolver dinheiro. Então, a prestação de contas é uma burocracia, porque assim, é uma papelada que a gente mesmo na FUNAI se confundia, né? Indígenas terem que fazer tudo no computador, até aprender como funciona tudo isso, era um pouco trabalhoso. E como eu já falei, a situação atual do governo, né, com todo o desmonte das políticas, e especialmente na FUNAI, o que eu posso falar é que a gente tem esse papel de ser essa entidade articuladora, de apoiar os indígenas a fazer os projetos, a ajudar nas entregas, a prestar conta, a fazer essa ponte, né, essa interlocução com as instituições, especialmente no início, demanda uma participação dos agentes da FUNAI na aldeia. A gente tem que estar em campo. Então, com a pandemia, isso dificultou, mas o recurso da FUNAI para a gente estar em campo, porque imagina, para a gente fazer um campo, a gente precisa de alimentação, a gente precisa de barco, a gente precisa de combustível para a gente chegar na aldeia. Isso o custo é alto. E realmente o orçamento da FUNAI nos últimos 10 anos, especialmente nos últimos 4 anos, tem reduzido demais. E o recurso, especialmente voltado para os projetos de desenvolvimento, tem reduzido muito. E também o foco, né? Hoje, o que a FUNAI em Brasília nos incentiva é apoiar projetos mais para a linha do agronegócio, plantar café, criar gado, enfim, turismo, outras coisas, assim. Então, essas políticas de agricultura familiar, elas não têm sido muito estimuladas hoje na FUNAI para que a gente atue nelas. Quem continua meio na raça, fazendo sem grana, muita coisa online que dá para fazer, mas, assim, não são políticas dentro da própria FUNAI que vêm sendo estimuladas né, para que as pontas, para que as coordenações regionais trabalhem com isso. Embora seja uma linha lá temática da coordenação geral que trabalha com isso, trabalhar com PENAI, mas não tem sido o foco. E, especialmente nesse ano de pandemia, grande parte do recurso dos nossos esforços tem sido voltados à doação de cesta básica. E essa cesta básica com produtos industrializados. Óleo, açúcar, nada. Não é um incentivo, pelo menos. Então, a gente tem ficado focado nessa ideia meio burra de entregar cesta básica, uma cesta básica por família. Você, às vezes, gasta muito mais dinheiro para entregar a cesta básica do que o próprio valor da cesta básica, né? Que o custo com combustível, com transporte, com não sei o quê, é altíssimo, para entregar uma cesta básica com 8 itens que não vai durar uma semana, quando a gente poderia estar pensando em políticas mais estruturantes, né? Para os povos, a gente está doando alimentos de novo, que não vão durar nada e que muitos alimentos, na verdade, nem são consumidos pelos indígenas, porque criaram uma cesta básica para ser distribuída para todas as aldeias do Brasil, sem pensar nas especificidades das regiões, das etnias e tal. Então, hoje, a política da FUNAI, especialmente em segurança alimentar e renda, tem sido focada em atividades mais próximas do agronegócio ou doação de cesta básica. É basicamente isso. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que você é uma pessoa muito qualificada para falar disso pela proximidade, né? Por estar dentro, por fazer parte dessa história da Mapana, né? A Mapana tem uma trajetória aí muito virtuosa de sucesso no engajamento dela, na produção, nas vendas, né? São números que a gente...
Os números ticuna são sempre números superlativos, né? É uma população imensa, a maior população indígena do Brasil, que inclusive a gente mal conhece, né? O Brasil não conhece os ticuna. A própria academia ainda tem muito poucos trabalhos, tem alguns trabalhos, mas comparando com a importância e a população que eles têm, deveria ter muito mais trabalhos de todas as áreas, não só da antropologia, né? Por exemplo, o trabalho da Hermísia é um trabalho em ecologia, mas focado na seleção indígena do Mapati, né? No melhoramento, vamos chamar assim, melhoramento das espécies, seleção de variedades do Mapati durante, não sei, aí, centenas, talvez até milhares de anos. Mas eu vou fazer alguns comentários aqui também, porque, bom, eu acompanho não faz muito tempo, né, a Mapana, tenho aprendido muita coisa com a Hermísia, com as mulheres ticuna. Comecei aí principalmente numa pesquisa, né, que eu já tenho há mais tempo, sobre ritual, sobre música, mitologia, temas que são temas clássicos da antropologia, né, xamanismo, organização social e parentesco, que eu já trabalho há mais tempo com os ticuna, mas participei em 2013 ou 14 de um festival de música indígena em Belém dos Solimões, que é a comunidade, né? Essa comunidade que a Hermísia comentou, onde está sediada a Mapana. A Mapana está sediada nessa comunidade imensa, né? Tem milhares de ticuna, mas ela articula aí várias outras comunidades também, várias outras pessoas, mulheres que também moram em outras comunidades, principalmente próximas ali de Belém dos Solimões. E eu conheci, um pouco distante ainda, naquele momento, eu conheci a Mapana porque elas se engajam ainda, se engajavam, pelo menos naquela época, mas ainda acho que se engajam muito nos festivais culturais ticuna, né? Que esses festivais organizados pela igreja. Então elas têm máquinas de costura, fazem confecção, fazem adereços ali para os jovens se apresentar nos festivais culturais e nas músicas também. Então é uma coisa assim um pouco bem característica bem característico, né, desse mundo indígena também, que é não separar tanto as coisas de uma maneira tão moderna assim como a gente costuma separar, né? O que a gente esperaria de uma associação de produtoras, de produtores agrícolas seria, eles são produtores agrícolas, eles fazem roça. Mas não, é uma pana. Conforme a gente vai se aproximando e vendo a atuação comunitária dessa associação, a gente vai vendo que eles têm uma abrangência assim de interesses, de engajamento, de relações com jovens, com educação, com música, com a religião, né? Eles têm uma parceria muito forte lá com os missionários, com os freios capuchinhos, com o gosto, né? A diversidade das roças. As mulheres ticuna, elas têm muito orgulho de terem roças hiper diversas, né? De terem ali dezenas de variedades de mandioca, de frutas e de cultívares ali bastante diversos. Eu queria trazer aqui, Hermísia, também umas considerações, né, sobre o quanto a burocracia, né, e isso é uma reclamação bem geral, quando a gente começa a estudar essas políticas públicas, assim, mesmo as mais bem desenhadas, mais bem intencionadas, voltadas para a agricultura familiar, que são pessoas, muitas vezes são pessoas ali bastante simples, humildes, não têm tanto acesso ao letramento, ao estudo formal, à legislação, ao mundo da tecnologia também, de comunicação. A gente começa a ver que uma reclamação muito comum é o excesso de burocracia, né? E a gente vê, só acompanhando a sua exposição, mas você apresenta isso de uma forma muito didática, mas a quantidade de siglas que a gente vê nisso, assim, para mim, que já estou mais habituado, isso foi uma ressalva que eu fiz para os alunos no começo desse curso. Eu falei, ó, se preparem, gente, porque tratando de soberania e segurança alimentar,
No Brasil, qualquer lugar do mundo, vocês vão lidar com uma quantidade imensa de siglas, já vão se acostumando. Mas o que que faz essa burocracia e essa quantidade imensa de siglas? Ela acaba dificultando o acesso das pessoas, né? Isso não facilita a popularização dessas políticas. Isso cria barreiras aí, gargalos que as pessoas vão necessitando o quê? De parcerias, de apoio, de uma rede de apoio. Você precisa de um conjunto ali de servidores da FUNAI muito bem intencionados, que esteja ali comprometidos. Você precisa de missionários também, a mesma coisa, né? Bem intencionados, comprometidos, que nem sempre é o caso, né? E aí, eu estava pensando também na lei, nessa lei de 2009, 11.000, eu já repeti ela várias vezes aqui nesse curso também, ela vai aparecer muito, porque para mim essa lei é um divisor de águas aí, né? Na política alimentar brasileira, não só para alimentação escolar. Claro, ela vai atingir principalmente aí a alimentação das crianças e adolescentes, os jovens que estão na escola, né? Mas isso é muita coisa, né? Não é à toa que eu fiz um bloco aqui do curso de soberania e segurança alimentar sobre merenda escolar. Porque, por exemplo, trazendo alguns dados aqui, dados de 2005 mostram que 70% das crianças de 0 a 14 anos eram beneficiadas por merenda escolar no Brasil. Isso é milhões de crianças e jovens. Dados mais atuais, que já estou começando a pesquisar agora, de 2019, já apontam que mais de 95% das escolas fornecem, ou alguns lugares é quase 100% das escolas fornecem merenda escolar. Tem uma certa divergência aí, e eu estou acompanhando isso agora. Como eu falei, gente, vocês estão acompanhando uma pesquisa em andamento, né? Tem uma questão importante, que é uma questão que a Adelina trata na fala dela, que é, ok, você tem fornecimento de merenda escolar, seja ela industrializada, da maneira que for, mas esses alunos estão consumindo essa merenda? Isso é uma questão que está aparecendo em alguns inquéritos mais recentes. Antigamente se perguntava, tá chegando a merenda? Beleza, tá ok, política pública funciona. Mas aí começou a se perguntar para os escolares se eles comiam a merenda. E aí se descobriu que metade dos alunos não recusavam a merenda, né? Ou seja, tem uma questão aí muito séria. Porque se você oferece uma comida que não é agradável, as crianças vão recusar, os jovens vão recusar. Que é o que a Adelina falou isso de uma forma muito, muito brilhante, né? Que ela falou, ó, eles preparavam lá um mingau, a merendeira entregava para a criança jogava fora. Ou seja, mais um exemplo de política mal desenhada, política pública aí, que é como o exemplo que a Hermísia deu da cesta básica, né? Que você gasta às vezes muito mais dinheiro para levar a cesta básica com um alimento que não condiz com os hábitos alimentares, com a cultura alimentar local. Ou seja, um negócio que não vai dar certo, do começo ao fim. Já foi feito para não dar certo, né? E aí, voltando para a questão da lei de 2009, né? A famosa lei dos 30%. E aí a gente tem essa questão no Brasil, né? Não sei se só no Brasil, mas a gente tem essa expressão, né? Lei que pega, lei que não pega, que é um negócio muito doido, né? Como é que uma lei pega e uma lei não pega? Mas acompanhando, quando a gente começa a estudar a trajetória dessa lei, 11.947, que é a lei dos 30%, ou seja, assim, falando de uma forma muito didática, o que diz o artigo 14 dessa lei? Não é uma sugestão, não é uma... É uma obrigação. As escolas que não estiverem adquirindo, os municípios, aí os gestores públicos que não estiverem adquirindo no mínimo 30% da merenda escolar proveniente da agricultura familiar, preferencialmente povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, eles estão contra a lei, estão infringindo a lei. Então, é uma lei fundamental. Essa lei ainda é vigente e ainda é muito forte e ainda fortalece, claro,
agora bastante atacada, né? Mas ainda fortalece bastante, pelo menos no caso da Mapan, nessas associações que a gente acompanha um pouco mais de perto, essa rede de associações que é a Catrapoa, né? Que a Hermísia falou um pouquinho dela também. A Catrapoa, ela não é necessariamente, não é exatamente uma associação, ela é uma rede articulada pelo Ministério Público, que articula várias associações e dá um respaldo, um apoio jurídico, um apoio jurídico principalmente, e, bom, um apoio em vários sentidos também, né, de você tentar dar um empurrãozinho, uma ajuda para essas associações de populações tradicionais, indígenas, mas não só indígenas, do Amazonas, para eles conseguirem, de fato, acessarem essas políticas públicas, né? Eles, de fato, conseguirem fornecer alimentação escolar de acordo com essa lei de 2009, né? Mas agradecer o convite, né? O seu convite para participar, para falar. Nós que agradecemos, Hermísia, a sua participação especialíssima nesse curso.